Olá, meu querido irmão, bem-vindo para a nossa reflexão deste 28º domingo do tempo comum. A palavra de Deus deste domingo é a primeira leitura do profeta Isaías, ainda o capítulo 25, aquela promessa do Senhor de nos dar um banquete, e esse banquete será um banquete de festa, onde as nossas lágrimas são enxugadas. Depois, a segunda leitura ainda também de Filipenses, da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, quando Paulo diz, sei viver na penúria e na abundância, e aquela frase tão célebre, né? Tudo posso naquele que me fortalece. E o evangelho, a parábola do banquete, daquele banquete preparado pelo rei para pessoas que não podem ir, depois este mesmo rei que ordena que se chamem, né, os coxos, os aleijados, que se chamem, né, todos aqueles que estavam pelos caminhos, trazendo para dentro do convívio desse banquete, mas no final há uma pessoa que é expulsa porque não está com as roupas apropriadas para o banquete. Por isso, esse é um evangelho que fala da festa, do banquete. Claro, meus irmãos caríssimos, o banquete para nós sempre será referência de duas coisas. A primeira, da Santíssima Eucaristia, da Santa Missa, e da Santa Missa como antecipação da segunda realidade, que é o banquete do céu. Nós, quando vamos à Eucaristia, participamos de um banquete de estrangeiros, por assim dizer, onde nos banqueteamos, só que debaixo do véu do sacramento, ou seja, nos sinais visíveis sacramentais do pão e do vinho, está ali escondido, real e presente, o grande mistério que nos sacia do corpo e do sangue do Senhor. E desta mesa de peregrinos, que são os nossos altares e as nossas comunidades reunidas, nós almejamos e desejamos o banquete do céu, onde ali plenamente viveremos. Vejam que coisa interessante. O banquete é preparado, mas ele precisa ser escolhido. O fato de eu ser convidado para o banquete do reino dos céus, e o Senhor convida todos, né? O apóstolo Paulo vai dizer que Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Deus quer a todos participando deste banquete na sua igreja. Todavia, muitas vezes, aqueles primeiros que foram desejados dizem não. E aí é preciso entender que também esse convite se estende a todos os homens, mesmo aqueles que não são os perfeitos, e principalmente aqueles que não são os mais importantes desta terra, né? Aqueles que estão por aí que não seriam convidados para uma festa de casamento. Os empregados saíram pelo caminho e reuniram todos os que encontraram, maus e bons. Interessante que o evangelista começa dizendo de maus para depois dizer dos bons. Todos são conduzidos, todos o Senhor chama a fazer parte da sua igreja. Mas veja, o Senhor que nos elegeu sem mérito nenhum para participarmos do banquete da Eucaristia, nos exige uma coisa, ou seja, usar o traje adequado da festa. Óbvio que, conhecendo bem a Jesus, não se trata de um protocolo só, né? Uma roupa qualquer. Mas esse traje próprio da festa é um símbolo do próprio batismo, daquela veste branca que nós recebemos no dia bendito do nosso batismo e que são o sinal, e que é, na verdade, o sinal de quem nós somos. Maus que foram eleitos, escolhidos, e que para participar do banquete da igreja, em vista do banquete do céu, pela Eucaristia, fomos lavados pelo sangue do Cordeiro e tivemos as nossas vestes alvejadas no sangue precioso do Senhor. É esta graça conquistada na cruz do Calvário que nos permite entrar na igreja e viver do banquete da Eucaristia. Agora vejam, se por um lado o Senhor nos elegeu, por outro lado nós demos o nosso sim, ainda de nós uma exigência: vivermos lutando
para guardar a veste sacramental do batismo. Aquele homem que é chamado de amigo pelo dono da festa é questionado: como entraste aqui sem o traje de festa? Ou seja, por que você não tem consigo a nossa identidade de filhos de Deus conquistada pelo batismo? E aqui o Evangelho de hoje nos chama a alegria do banquete, mas a coerência da vida cristã. Por isso, meus irmãos, nós temos 2 passos a dar para viver em coerência. O primeiro, o esforço para viver conforme a vontade de Deus, para sermos menos indignos de participarmos do banquete, como nós falamos em uma das fórmulas do ato penitencial da missa. E depois, meus irmãos, quando entendemos que nos tornamos ainda mais indignos pelo nosso pecado, recorrermos àquele meio que a Igreja nos dá para nos tornar aptos, para o banquete, devolvendo a nós o estado de graça, que é o sacramento da reconciliação. Se por um lado o pecado rompe o estado de graça e fere a nossa comunhão com Deus, marcando a nossa veste batismal, com a mácula do pecado, o sacramento da reconciliação nos dá de novo a graça batismal, lavando a nossa veste, mas nos fazendo participar em plenitude do banquete da Eucaristia neste reino, nesse tempo, para um dia participarmos do banquete do reino dos céus. Deus te abençoe e uma boa semana. A paz.